qual que é o pior pecado de todos? Muita gente nem imagina, mas Lúcifer, ele não caiu do céu quando ele pecou. Existe um pecado que tem uma categoria própria, ele está além do pecado, ele está por cima do pecado. E na verdade é o único pecado que não tem remédio. Deus não dá tempo de arrependimento. E o julgamento vem instantâneo e a consequência é drástica, imediata, e não tem, praticamente podemos dizer que não tem perdão. É a rebelião. Antes de Lúcifer cair, ele já tinha pecado. Ezequiel 28:18 diz assim: pela multidão das tuas iniquidades. Ou seja, não diz que ele praticou uma iniquidade, nem duas, nem três, uma multidão de iniquidades. Então ele já praticava iniquidade antes de Deus lançar ele fora. Quando que ele foi expulso? Quando que ele foi lançado fora? Quando que ele padeceu? No dia que ele praticou a rebelião. O dia que ele falou: agora eu vou tomar o lugar de Deus. Agora eu vou contra aquilo que Deus falou. Então, enquanto a pessoa pratica algum pecado, Deus dá a oportunidade de arrependimento. No dia que ela pratica a rebelião, a consequência ela é instantânea, drástica e não tem volta atrás. Eu vou te dar um exemplo clássico aqui bíblico para você ver. Deus mandou Saul matar o rei dos amalequitas, e aí ele voltou sem matar o rei. Ele matou o povo, mas não matou o rei. E diz a Bíblia que foi lá isso foi em 1 Samuel capítulo 15, que o profeta Samuel falou para ele assim: o pecado de rebelião, que esse foi o pecado que ele praticou, é comparável ao pecado de feitiçaria. Por isso, Saul, o trono de Israel é tirado de ti. Deus tinha te instituído como rei para sempre, mas agora o reino foi tirado de ti. Deus escolheu outro homem no seu lugar. Então por que Deus tirou o reino de Saul? Deus tirou o reino de Saul pela rebelião. Mas agora eu te pergunto, quem que teve o pior pecado? Saul ou Davi? Porque Davi adulterou, Davi assassinou, Davi mentiu, Davi tem uma lista aí de 13 mais ou menos pecados que ele cometeu quando ele pegou a Betsabé para casar. Depois de todos os pecados de Davi, Deus não tirou o trono dele. Deus restituiu o trono para ele, Deus permitiu ele se arrepender, Deus restaurou a vida de Davi porque ele pecou. Mas a rebelião de Saul, que nos nossos olhos é menor do que o pecado de Davi, Deus não deu nem chance para ele, ele foi cortado imediatamente. O pior pecado de todos é o pecado da rebelião. Adão foi tentado por Lúcifer. Lúcifer já tinha tido uma experiência da queda através da rebelião. E o que eu vou falar aqui para você pode te assustar, mas se você vier na escola Exousia, você vai aprender com mais detalhes. Adão não caiu somente porque ele pecou. O que fez Adão cair e morrer, na verdade, foi quando ele também teve rebelião. Antes dele se rebelar contra Deus, ele também tinha pecado já. Ou seja, o dia que Adão pecou, ele não morreu espiritualmente. Só no dia que ele se rebelou contra Deus. Tem gente que fica assustada, mas eu posso te falar. Quando Eva comeu daquele fruto e Eva ofereceu o fruto para Adão, Adão já estava pecando ali. Porque ele tinha que ter repreendido ela, ele tinha que ter protegido ela, ele tinha que ter ministrado na vida dela, ele tinha que ter restaurado ela. Ele sabia que ela ia comer do fruto, porque a Bíblia diz que ela comeu junto com ele, ele observou ela comer. Então ele foi conivente com o pecado dela. Ali ele já estava pecando, já estava errado o que ele estava fazendo. Mas a promessa de Deus não foi assim: o dia que você pecar, certamente morrerás. Não, no dia que você comer desse fruto, morrerás. Ali foi uma rebelião direta contra Deus. E muita gente não sabe, mas o pecado de Adão foi o mesmo pecado de Lúcifer. Lúcifer fez ele cair no mesmo pecado dele. O que Lúcifer queria? Ocupar o lugar de Deus. Ele queria estar na posição de Deus. E o que a árvore do conhecimento do bem e do mal oferecia? No dia que você comer desse fruto, você será como Deus, sabendo o bem e o mal.
Então, quando Adão comeu do fruto, ele estava fazendo uma rebelião direta a Deus, com a intenção de ser igual a Deus, questionou a autoridade de Deus. Ele queria decidir para ele mesmo o que era certo, o que era errado, o que era o bem e o que era o mal. E como essa foi uma rebelião, foi praticamente uma declaração de independência contra Deus, aí foi que ele morreu. Lúcifer induziu Adão e Eva a cometer o mesmo pecado que ele, que é a rebelião. Esse não tem solução, esse é a consequência drástica, rápida, direta. E é isso que a gente tem aprendido nas nossas aulas da exousia. O assunto da autoridade. Cuidado com aquelas pessoas que causam rebelião. E aí está o clássico exemplo de Saul e Davi. Nos meus olhos humanos, Davi pecou muito mais do que Saul, mas Deus restaurou Davi. Mas Saul cometeu o pecado de rebelião e foi cortado, aniquilado, e não teve chance nem de arrependimento.